Você já se sentiu dividido no seu trabalho? Já imaginou o papel do técnico de segurança do trabalho, que fica ali dividido entre as regras e entre o trabalhador? Deve ser difícil, né? Fazer esse papel de fiscal, ao mesmo tempo cúmplice. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o técnico de segurança. O trabalho do técnico de segurança do trabalho é um dos mais difíceis que tem. E não sou eu que estou dizendo isso não. É o nosso amigo Marcelo Campos, que é médico do trabalho e atualmente professor do IFMG dos cursos de técnico de segurança e gestão de qualidade. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Um dos pontos fundamentais é que o papel do técnico de segurança classicamente é fiscalizar a conformidade às prescrições do trabalho, às normas, às regras e etc. E isso coloca ele num lugar extremamente difícil, porque ele percebe cotidianamente o quanto que é necessária a transgressão à norma para que se consiga trabalhar. Aliás, esse é o paradoxo que a empresa também vive. A empresa precisa de conformidade para evitar passivo e de não conformidade para conseguir produzir. A gente chama isso de gestão paradoxal. Assim, é um paradoxo que as empresas vivem. E no caso das empresas, uma da fonte desses paradoxos é um excesso de legislação. Então você tem legislações confusas, contraditórias, que concorrem entre si, que criam interferências no ambiente do negócio, ou seja, cria internalidade no ambiente de trabalho, perturba o funcionamento da empresa. Ela tem que achar um jeito de conseguir produzir transitando na transgressão, o que é um pulinho para a corrupção, mas nem sempre é corrupção. E o interessante é que a empresa, além de viver então esse paradoxo, a empresa tem que achar um jeito de conseguir produzir transitando às vezes na ilegalidade, né? A empresa piora isso no ambiente interno porque cria ainda mais normas e mais dificultadores, mais prescrições que endurecem ainda mais a regulação do trabalho e vai criando uma pirâmide de normas que vai esmagando o chão de fábrica. Então, se já é penoso para um gestor ter que transitar, né, para quem está embaixo da pirâmide, que ainda tem menos poder para justificar e é menos ainda ouvido, porque está muito distante da liderança, isso cria uma carga de normas, de prescrições, de exigências, de conformidade que vai ficando insuportável. E é uma das fontes de adoecimento e de acidentes. Então hoje a gente tem muito claro que uma das razões de falta de segurança ou de dificuldade de priorizar a segurança, né? Aliás, essa é mais importante quando você estiver examinando um acidente, é você perguntar por que é difícil priorizar a segurança e não por que é que desobedeceu à norma de segurança, né? Assim, o que tornou difícil obedecer à norma talvez seja uma pergunta melhor. Então o fato é que a fonte de conhecimento mais importante que o técnico de segurança tem é essa proximidade com o trabalho na ponta. Aí cria-se uma situação muito legal, assim, isso é uma riqueza do técnico de segurança, é a capacidade dele de poder talvez explicar a razão da desobediência. Assim, isso seria a coisa mais valiosa. Só que gradativamente os técnicos de segurança também estão sendo incorporados como um serviço administrativo. Grande parte do trabalho do técnico de segurança hoje é ficar na frente de tela de computador preenchendo listas de checklists, de ferramentas, etc., que vão subvertendo a função real dele, que vão impedindo o trabalho dele, porque ele não tem outra coisa a fazer senão checar se aquelas normas, mesmo quando elas não fazem mais sentido, estão sendo obedecidas. Mas eu fico pensando, como é que o trabalhador lida com essas questões tão paradoxais? Responde pra gente aí, Marcelo. Assim como acontece com os gestores, alguns técnicos de segurança se adaptam nessa função. Alguns sofrem, outros não. Grande parte dessa carga psíquica, né, que fica sobre o técnico de segurança fica sem solução. Então alguns se adaptam, criam defesas. A gente vê que é muito comum que alguns técnicos de segurança defendam veementemente as normas, porque é claro que a norma tem a sua utilidade e também é claro que às vezes a norma se esgota. Esse é o problema. Mas a estratégia de alguns técnicos de segurança é às vezes aderir veementemente à norma e ficar meio que cego para a realidade ao redor dele. Isso é um perigo, porque isso é um passo para o adoecimento dele também.
Então essa solução, você também vestir a camisa do fiscal, né, que é uma convocação que a empresa frequentemente faz, embora na verdade ela valorize implicitamente o técnico de segurança que permite o trabalho, leia-se, permita a transgressão que viabiliza a produção, o técnico de segurança está sempre vulnerável à acusação, se acontecer um acidente, de ter sido negligente. Né? Esse é a injunção paradoxal típica para o técnico de segurança. Peraí, se eu estou entendendo bem, o técnico de segurança, ele sabe que os trabalhadores transgridem as regras, mas ao mesmo tempo ele tem que prestar conta à sua empresa, que é quem paga seu salário. É isso mesmo, Marcelo? O técnico de segurança, ele tem noção do que é que tornou necessária a transgressão. Ele vê isso lá. Só que nem sempre ele tem poder de fazer essa justificativa ser incorporada no sistema. Então esse é um desafio muito interessante. Além de saber então falar bem da transgressão, de explicá-la, por que ela é necessária, né? E falar bem implica tanto você ser capaz de descrever o que aconteceu, quanto ser capaz de elaborar o raciocínio. São duas coisas que são difíceis, que tem uma certa complexidade. Então a gente precisa de duas habilidades muito importantes do técnico de segurança. Uma é de se colocar no lugar do operador, de tentar enxergar pelos olhos do operador o que está acontecendo, o que é que afinal de contas levou esse operador a agir do jeito que ele agiu, fazer do jeito que ele fez, transgredir quando aparentemente a transgressão não era permitida, ou depois você ficou sabendo que ela deu errado, mas só vem depois, né? E a outra habilidade é saber dizer disso. Então ele tem que aprender a analisar o trabalho real e aprender a falar do que ele encontrar. E ainda tem uma terceira habilidade, que é uma habilidade social de se posicionar nesse lugar tão difícil, né? Assim, ora você é cúmplice do operador, né? Ora você é puxa-saco da empresa, né? Então você transitar nesses dois lugares, evitando esses dois rótulos, né? Exige uma habilidade grande de ser capaz de falar objetivamente do que está acontecendo e evitando julgamento moral. Então, esvaziar o julgamento moral das explicações sobre por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Né? Então, esse exercício contínuo de se evitar o julgamento moral, ele é a única escapatória que a gente tem para evitar sermos moralizados também, ser interpretado moralmente, porque que é que às vezes você é mais cúmplice do operador ou mais puxa-saco da empresa, né, para se dizer assim. Você tem que aprender a objetivar as análises, e isso a ergonomia é tremendamente importante. Então, você que é ou conhece um técnico de segurança do trabalho, você concorda com o Marcelo? Então comente, não deixe de deixar suas dúvidas aqui, curta, comente e compartilhe. E também clica aqui no sininho ou aqui, para você sempre receber atualizações dos nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!